Você que pode, abra sua Bíblia nesta noite em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Filipenses 1, a partir do versículo de número 3, que diz assim: Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Meus irmãos, a palavra do dia hoje é gratidão. E existe algo profundamente bonito nessas palavras escritas pelo apóstolo Paulo. Mesmo preso, mesmo distante da igreja, Paulo aqui ele não se lamenta, Paulo não reclama, mas pelo contrário, Paulo agradece e escreve: Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em outras traduções, talvez a versão mais conhecida, está escrito: Dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vós. E essas palavras, meus irmãos, elas revelam que a maior riqueza da nossa vida, ela não está nas coisas materiais. A maior riqueza que temos não está nas coisas que podemos comprar, que podemos adquirir, não está nas coisas que nós já possuímos, mas na verdade a maior riqueza de nossas vidas está nas pessoas que Deus nos deu. Perceba que aqui Paulo não agradece por suas conquistas, mas na verdade Paulo agradece por suas lembranças. Mesmo estando preso àquela altura, Paulo carregava no coração a alegria de ter pessoas queridas por quem ele podia orar. E isso nos ensina que lembrar de alguém com gratidão é uma das formas mais puras de amor. É a gratidão de ter a quem saudar. É a gratidão de ter a quem cumprimentar. A gratidão de ter com quem conversar. A gratidão de ter por quem orar. E Paulo tinha a quem saudar. Mesmo ali preso, mesmo distante, Paulo se lembrava diariamente, constantemente, dos seus irmãos em Cristo, se lembrava dos seus amigos e companheiros de caminhada. E essas lembranças eram o que sustentavam Paulo em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades. Mas nem todos nós temos esse privilégio. Nós vivemos um tempo, meus irmãos, em que muita gente está cercada de pessoas, está repleta de pessoas ao seu redor, mas não conseguem ter uma comunhão verdadeira. Existem também aqueles que só percebem o valor dos relacionamentos depois que a vida muda, depois que o tempo separa, depois que o relacionamento já se esfriou ou já não existe mais. E é isso que Paulo nos ensina, estes versículos que nós lemos. Paulo nos ensina a valorizar enquanto ainda temos. Paulo nos ensina a agradecer a Deus pelas pessoas que nos cercam. Paulo nos ensina a agradecer pela nossa família. Paulo nos ensina a agradecer pelos amigos, pela igreja, pelos irmãos da fé. E essa gratidão, irmãos, ela começa dentro de casa, dentro da família. Essa gratidão, ela começa na gratidão pela vida a dois, pelo cônjuge,
pelos filhos, pelos pais, pelos irmãos de sangue. E sabe, meus irmãos, eu sei que nem sempre a convivência é boa, às vezes a convivência é realmente difícil. Nem todas as pessoas têm o privilégio, a satisfação, o prazer, a felicidade de viver em um lar de completa e total harmonia. Mas deixa eu te falar uma coisa, ainda assim, ter pessoas ao nosso redor para dividirmos a nossa história, as nossas vitórias e derrotas, as nossas conquistas e os nossos desafios, a nossa felicidade e as nossas lágrimas, tudo isso é um dom, é uma bênção que Deus nos proporciona. Paulo aqui, quando agradece aos irmãos em suas orações, ele não se lembrava das falhas. É certo que tinham, pois eram homens, e sendo homens não eram perfeitos. Mas Paulo se lembra das bênçãos. E talvez o Senhor esteja dizendo para mim e para você assim nesta noite: filho, pare de tocar, pare de se preocupar, pare de focar apenas nos defeitos, pare de pensar apenas nos defeitos das pessoas ao seu redor, pare de focar apenas nos defeitos dos seus familiares, mas comece hoje a agradecer pela presença de cada um deles na sua vida, porque quem é grato, meus irmãos, tem mais paz. Quem é grato tem mais leveza. Quem é grato tem mais amor. E quem aprende a agradecer pelos outros, pelo relacionamento que tem com os outros, pela vida dos demais, esse nunca se sente só. Paulo diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Mesmo preso, Paulo se alegrava. E sabe por quê? Porque ele sabia que havia pessoas caminhando na fé, havia outras pessoas crescendo em Cristo, havia pessoas sendo abençoadas por Deus. A alegria de Paulo não vinha de suas vitórias. A alegria de Paulo vinha da vitória que aqueles que ele amava tinham. E esse é um sinal da maturidade espiritual que Paulo já tinha e buscava nos ensinar a ter. Que é a alegria, que é a maturidade de nos alegrarmos quando alguém que não nós mesmos é abençoado. Deixa eu te perguntar uma coisa nesta noite. Quando alguém conquista algo que sempre sonhou, quando alguém realiza um desejo antigo, quando alguém obtém uma vitória, o que você sente? Alegria? Ou se pergunta: por que com ele, Senhor? Por que para ele? Por que o Senhor não olha para mim? A maturidade espiritual, meu irmão e minha irmã, ela está em nós nos regozijarmos, nos alegrarmos pelas conquistas e pelas vitórias daqueles que estão ao nosso redor. Isso também vale para o nosso lar, pois uma mãe e um pai se alegram com um filho que vence uma etapa, com um filho que é aprovado no vestibular, com um filho que tem a formatura. No nosso lar também devemos nos alegrar
com o irmão que se recupera de uma dificuldade, com o irmão que se recupera de uma tristeza. Devemos sempre nos alegrar com aquele parente que está prosperando, que está crescendo. Em vez de comparar, precisamos parar de criticar e celebrar mais. Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então deixa eu te falar uma coisa. Se você se diz crente, se você está em oração, se você está em súplica, se você vai à igreja, ao culto, ao monte, mas ainda assim você não se alegra com a conquista daqueles que estão ao seu redor e se pergunta: por que não comigo, Senhor? Peça ao Senhor para trabalhar no seu coração, na sua alma hoje, porque precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Compartilhar as alegrias daqueles que têm as alegrias. Compartilharmos também lágrimas com aqueles que estão em prantos. A alegria compartilhada, ela multiplica o amor. E quando celebramos essa alegria uns com os outros, nós então estamos criando laços que o tempo ele jamais é capaz de apagar. Quando celebramos alegrias uns com os outros, quando celebramos momentos de regozijo, de felicidade, de alegria uns com os outros, estamos criando ali momentos dos quais jamais vamos nos esquecer. Estamos ali criando laços que vão conosco para toda a eternidade. Estamos ali criando laços de afeto, laços de amor, laços de união, pelo qual sempre vamos nos lembrar quando estivermos idosos, quando estivermos talvez numa cadeira de rodas, quando talvez estivermos inertes em uma cama. Nos lembraremos dos momentos de alegria que compartilhamos com as pessoas ao nosso redor. Nos lembraremos com os momentos de alegria que vivemos com os nossos pais, que vivemos com os nossos filhos, que vivemos com os nossos irmãos, que vivemos com os cônjuges. Então celebre momentos de alegria, não tome para si, não queira que fosse seu, mas celebre, porque o seu momento de felicidade, o seu momento de alegria também há de chegar, e aquele com quem você celebrou há de celebrar com você. E se não celebrar, paciência, o Senhor é que cuidará dele, mas alegre-se com a alegria daqueles que conquistam, alegre-se com a vitória daqueles que têm vitória, e chore com aqueles que estão chorando. Não deboche, não se apraze daqueles que choram, mas solidarize-se daqueles que estão em lágrimas, com aqueles que estão em lágrimas. Irmãos, Paulo orava com alegria pelos seus e não com peso. Paulo não se lamentava por estar na prisão. Paulo demonstrava gratidão e nos mostra que é essa gratidão que nos move a orar por verdadeiro amor e não por obrigação. Alguma vez você já se colocou de joelhos para orar pelos seus familiares, apenas por obrigação, mas o seu coração não clamava por isso? Deixa eu te falar uma coisa. Se você um dia clamou assim, apenas por obrigação, a sua oração ela não chegou ao trono de Deus. Mas naquela noite,
em que você se colocou de joelhos, que você se colocou em prantos diante do Senhor e que você pediu ao Senhor que abençoe o seu irmão, que abençoe a sua irmã, que abençoe a sua casa. Esta oração aqui chegou ao trono de Deus e Deus já está movendo em prol da sua casa, Deus já está movendo em prol da sua causa, Deus já está movendo em prol da sua família. Orar por amor, orar por gratidão, orar não por obrigação. O Senhor, Ele transforma mágoas em misericórdia. O Senhor transforma distância em reconciliação. E talvez hoje o Senhor esteja abrindo um baú celestial diante de você e retirando de dentro desse baú fotos, memórias, lembranças que trazem à tona um passado de amargura, um passado de tristeza, um passado de más lembranças das quais você quer apenas apagar. Mas o Senhor sonda o seu coração. E se você clama em gratidão, se você clama com amor por aqueles que Deus proporcionou para que estivesse na sua vida, aquele que plantou com lágrimas, colherá com alegria. Faça assim então essa oração. Senhor, obrigado por todos aqueles que o Senhor colocou na minha vida, porque mesmo com falhas, são bênçãos do teu amor, são presentes do céu para a minha vida. Precisamos, meus irmãos, aprendermos a sermos gratos também pelas pessoas e não apenas pelas coisas. É fácil termos gratidão quando conquistamos, quando vencemos, mas precisamos também ter gratidão quando perdemos, porque tem derrotas. Aliás, tem derrotas não, todas as derrotas são para que possamos aprender. Se perdemos, é porque erramos. E se erramos, podemos aprender. E quando aprendermos, aí sim, vamos vencer. A gratidão, meus irmãos, ela tem o poder de transformar o ambiente de um lar. Uma casa onde se agradece mais e se reclama menos, é uma casa onde Deus habita com prazer. Uma casa que agradece mais e que se lamuria menos, que murmura menos, é uma casa onde o Senhor tem prazer de fazer morada. Sabe o que é gratidão? Vai muito além de dizer muito obrigado. Gratidão é a linguagem do amor. E o amor não é só emoção. Amor é decisão. Amor é escolha. É escolher valorizar. É escolher cuidar. É escolher perdoar. É escolher reconhecer o valor do outro. Mesmo quando sabemos que o outro não é perfeito, que o outro é difícil. Às vezes o que falta dentro de uma casa, às vezes o que falta em uma família, não é dinheiro, não é tempo, mas é gratidão. Às vezes uma palavra de apreço, às vezes uma palavra de carinho, é capaz de mudar o clima dentro de uma casa. Às vezes um muito obrigado, às vezes um eu te amo, às vezes um sou grato por sua vida, tem mais poder do que muitos discursos bonitos,
inflamados. Diga isso hoje a quem você está perto, aqueles que o Senhor escolheu para formarem a sua família. Talvez você nem mesmo tenha outra oportunidade de fazer isso. Portanto, não deixe para depois. Aquele que aprende a ser grato, aquele que aprende a agradecer, consegue viver mais leve, mais feliz e mais cheio da presença de Deus. Quando olharmos para trás, meus irmãos, que nós possamos dizer, como Paulo disse: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Que nós possamos ter mais alegria ao orar. Que nós possamos ter mais amor ao orar. Que nós possamos ter mais compaixão ao orar. E que não oremos apenas pela obrigação, por serem nossos familiares, por serem nossos irmãos, por serem nossos amigos, nossos pais, nossos filhos. Mas que a nossa oração seja sempre repleta de amor, de alegria e de gratidão. Deixa eu te falar uma coisa: se você tem alguém na sua vida por quem você pode agradecer ao Senhor, se você tem alguém na sua vida que todos os dias você pode, nem que seja à distância, mas enviar uma mensagem, fazer uma ligação dizendo bom dia, dizer eu te amo, dizendo obrigado por fazer parte da minha vida, você é uma pessoa abençoada. Se existem pessoas na sua vida que te fizeram bem, agradeça a Deus por elas hoje. Talvez essas pessoas não estejam mais tão perto, mas elas estão gravadas no seu coração, e apenas por isso já são motivo de gratidão ao Senhor. Hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor me chama, hoje o Senhor nos chama para agradecer e a deixar o Espírito Santo encher o nosso coração de amor por aqueles que estão nos cercando. E eu te convido a fazer este exercício hoje. Agradeça pela sua família, mesmo com as falhas. Agradeça pelos seus amigos, ainda que distantes. Agradeça pelos seus irmãos de fé, ainda que sejam diferentes de você e pensem de maneira diferente em tantas coisas. Agradeça, porque você ainda tem alguém por quem se alegrar e por quem orar. Agradeça. A gratidão é música do céu que toca nos nossos corações. E quando esta música toca dentro de nós, nós aprendemos a ouvi-la, é a presença de Deus que se manifesta. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade nessa noite, que nós possamos ter esta capacidade de sermos gratos em oração por aqueles que fazem parte da nossa vida, independente de defeitos, independente de situações. Quem está em nossa vida porque o Senhor nos presenteou. O Senhor quer que ensinemos e que aprendamos. Toda relação é uma relação de ida e vinda. Você dá, mas você recebe. Não pense que a causa nobre é apenas ofertada por você. Não pense que a parte boa vem apenas de você. Você ensina, mas você também aprende. Em nome de Jesus, que o Senhor crie em nós um coração mais grato e quebrantado.
Que a gratidão seja a palavra-chave em nossas vidas a cada dia, a cada manhã.